Meu nome é Lúcio. Tenho 44 anos. Moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha com o nome poético de Vila das Garças, onde as casas se afogam em pomares de laranjeiras. De manhã, a névoa se espalha sobre o rio. A nossa casa foi herança dos pais da Beatriz, minha esposa. É antiga, mas firme, com vigas de peroba que escureceram com o tempo e um assoalho de madeira que rende sob os pés, especialmente no corredor, onde as tábuas cederam um pouco com os anos de correria. A casa sempre tem um cheiro de aneto seco. Minha sogra, Dona Lourdes, todo verão colhe maços e os pendura na despensa, onde as prateleiras gemem com potes de picles e compotas. De manhã, quando os primeiros raios de sol atravessam a cortina de crochê com margaridas, a casa ganha vida. Beatriz já está na cozinha com suas panelas, preparando um pão na chapa, e nosso filho Caio, um rapaz alto no 3º ano do ensino médio, arrasta seus tênis gastos pelo chão, sempre com fones de ouvido de onde vaza a batida abafada de algum rap ou eletrônica. Eu sou eletricista, trabalho numa oficina na saída da cidade. Minhas mãos estão sempre sujas da poeira de isolamento, com vestígios de fios de cobre sob as unhas, e minhas roupas impregnadas com o cheiro de cabos e plástico. Mas eu gosto disso. Há algo de vivo em como a luz nasce do caos de fios ou um motor antigo volta a funcionar. Beatriz é educadora infantil num jardim de infância, sempre atarefada. Ora são trabalhos manuais com pinhas para uma festinha, ora são os infinitos grupos de pais no WhatsApp, onde as mães discutem sobre qual criança aprendeu melhor o poema. Nossa vida flui como o rio Tietê no fim do verão. Calma, sem curvas bruscas, mas também sem grandes emoções. À noite, Beatriz se enfia no tablet, assistindo suas novelas, onde as heroínas ora choram, ora fazem as pazes com os maridos, e eu vou para minha edícula. Lá tenho minha bancada, cheia de ferramentas, um rádio antigo que só pega uma estação de sertanejo raiz, e o cheiro de óleo de máquina entranhado nas paredes de madeira. Fico mexendo com tomadas, soldando placas ou rolando o YouTube no meu celular velho. Assisto a vídeos sobre restauração de fuscas ou sobre pesca na represa de Furnas, onde dizem que tem tucunaré do tamanho de um tronco. Às vezes penso, quem me dera ir para lá para a represa com uma vara de pescar, como na juventude, quando a gente acendia fogueira e cantava com o violão até de manhã. Mas a vida me engoliu. Trabalho, casa, contas. Nossas conversas, minhas e da Beatriz, são simples. Coisas do dia a dia, o que comprar no supermercado, quanto veio a conta de luz, se o Caio não esqueceu de entregar a redação de literatura. Tudo tranquilo, sem dramas, mas às vezes me pego pensando que algo está escapando nessa rotina, como se a vida estivesse passando ao lado enquanto eu aperto parafusos ou concordo com as histórias da Beatriz sobre as travessuras no jardim de infância. Nos últimos meses minha sogra, Dona Lourdes, começou com algo estranho. Ela tem 62 anos, mas ainda é cheia de energia. Sempre com seu lenço florido com estampa de hibiscos, com olhos que brilham como os de uma menina planejando uma travessura. De repente, ela ficou amiga de 3 vizinhas, Teresa, Helena e Clara. Todas são da idade dela, na casa dos 50, exceto a Clara, que deve ter uns 38. Cada uma é como um livro diferente que dá vontade de reler. Teresa, alta e imponente com os cabelos cuidadosamente arrumados, parecia ter saído de um filme antigo nacional sobre a intelectualidade. Seus olhos são aguçados, penetrantes, e o sorriso é tal que te faz querer ajeitar a postura, como se estivesse numa inspeção. Helena é mais pragmática, usa roupas sóbrias, fala de forma clara, como numa reunião da prefeitura, mas com uma ironia calorosa que a torna mais próxima. Clara é a mais nova, barulhenta, com uma risada contagiante como um riacho, e sempre com roupas vibrantes que parecem gritar, estou aqui. Eu as conhecia, claro. A gente se cumprimentava na rua, trocava 2 palavras sobre o tempo ou sobre o cachorro do vizinho que de novo cavou a horta, e cada um seguia seu caminho. Mas a minha sogra começou a chamá-las para a nossa casa. Ora para um chá com geleia de amora, feita com sua receita secreta, ora para a horta, onde capinavam juntas, rindo e trocando piadas, ora simplesmente para sentar na varanda enquanto o pôr do sol pintava o céu de púrpura e os pernilongos zumbiam no ouvido. No início de outubro, quando as folhas em Vila das Garças começaram a amarelar e o ar ficou com cheiro de fumaça das queimadas, o Caio foi com a turma numa excursão para Ouro Preto. Beatriz pegou um turno noturno no trabalho. Estavam fazendo uma reforma lá, e ela ficou para supervisionar os pedreiros. Eu estava em casa sozinho, sentado na edícula com um suéter velho e uma caneca de chá com a inscrição desbotada Melhor Pai. Estava assistindo a um vídeo sobre o conserto de um abajur antigo. Adoro esses vídeos onde os caras explicam sem pressa como desmontar uma velharia sem queimar a casa.
O rádio no canto tocava baixinho uma música do Skank, e eu cantava para mim mesmo, baixinho, vou deixar a vida me levar. E então a sogra liga. Lúcio, ela diz, larga esses seus fios e vem pra cá. A gente tá na casa da Clara, uma reuniãozinha quase sem homens. Vai ser gostoso. A voz dela estava rouca e ela deu uma risadinha que quase me fez derrubar a caneca. Você vai gostar com certeza. Preparamos uma surpresa. Fiquei perplexo. Que reunião? Que surpresas? Minha sogra é daquele tipo de pessoa que não dá para ignorar, como uma ligação de telemarketing insistente. Eu disse que ia pensar, e ela já emendou, estamos te esperando às 8. Não se atrase. E traz alguma coisa, não vai chegar de mãos abanando. E desligou. Fiquei sentado, coçando a nuca. Um carrossel na cabeça. Ir ou não ir? Em casa estava um tédio. A televisão já me cansou, e na edícula estava ficando frio. Outubro, afinal. E a curiosidade bateu. Que surpresa era essa? Vesti uma camisa limpa, xadrez azul, que a Beatriz me comprou no último aniversário. Calça jeans, engraxei os sapatos que normalmente só uso em casamentos ou no ano novo. Peguei uma garrafa de cachaça artesanal que o sogro faz, de jabuticaba. 40 graus. Cheirava a fruta e a verão. A casa da Clara fica a 5 minutos a pé, por 2 ruas onde o asfalto é rachado e os postes de luz brilham fracos, como estrelas cansadas. A casa dela é pequena, mas o quintal é bem cuidado. Um gazebo de madeira coberto por uma trepadeira de primavera que já começava a florescer nas pontas, canteiros com onzelhoras, um balanço que rangia com o vento. Ao me aproximar, vi a luz suave através das cortinas e de uma caixinha de som Bluetooth antiga vinha algo dos anos 2000. Acho que era J Quest, fácil, e a nostalgia me atingiu, como se eu tivesse 20 anos de novo, correndo com os amigos para a matinê no clube da cidade. Clara me recebe no portão. Ela usa um vestido vibrante verde esmeralda com estampa de girassóis. A barra um pouco acima dos joelhos, e ela está descalça, apesar do sereno da noite. As unhas dos pés pintadas de um vermelho vivo, brilhando como cerejas sob a luz do poste. Ela sorri, me abraça como um velho amigo que não via há 100 anos. Senti seu perfume, leve, como um campo de flores depois da chuva, com uma nota de amora doce e quente. Lúcio entra, as meninas já estão aqui, ela diz, e seus olhos brilham como se soubesse um segredo. E eu, ainda sem saber de nada, a segui até o gazebo, onde a mesa estava posta de forma caseira, mas com alma. Linguiça defumada cheirando a fumaça, picles de pepino crocantes, queijo Minas fatiado, pão com erva doce ainda morno, claramente da padaria local. No centro, uma tigela com maçãs e uvas, ao lado uma jarra com suco de amora e a garrafa da minha cachaça. A luz do lampião brincava no vidro, e tudo parecia tão quente, quase mágico, como nos filmes antigos onde os heróis sentam à mesa e falam sobre a vida. Dona Lourdes estava sentada na cabeceira com seu inseparável lenço de hibiscos, mas seus olhos estavam astutos, como os de um gato que sabe onde o creme está escondido. Teresa à sua esquerda com uma blusa azul escura, o cabelo arrumado perfeitamente brilhando sob a luz do lampião como fios de prata. Helena em frente, de óculos de armação fina, mas hoje em vez do terninho sério, usava uma blusa creme com um decote discreto, e isso a suavizava de alguma forma, a tornava mais próxima. Clara correu para pegar a garrafa, serviu a cachaça em copinhos pequenos, e a luz do lampião dançou no vidro como se fosse cristal. Sentei-me, sentindo-me um pouco deslocado, como um estudante convidado para o aniversário de outra pessoa. Começamos a falar de trivialidades. Como iam as coisas na horta, como o cachorro do vizinho de novo cavou a cerca e correu atrás das galinhas, como as chuvas estavam alagando as plantações e a batata este ano veio pequena. A cachaça é quente, desce macio pela garganta, eu relaxo, a conversa flui como um rio, sem pressa e aconchegante. Mas então Teresa, olhando diretamente nos meus olhos, diz, Lúcio, você sente falta de atenção? Sua voz era suave, mas seu olhar era tão penetrante que parecia me ver por dentro, até a alma. Eu quase bati o copinho na mesa. Ela estava sentada com o cotovelo na mesa, o queixo na mão, e olhava como se esperasse que eu me abrisse como um livro velho. Todas ficaram em silêncio, até a música pareceu baixar o volume, embora a caixinha ainda tocasse. Fácil. Como assim? Murmurei, tentando disfarçar com uma piada, sentindo as bochechas queimarem, seja pela cachaça ou pelo olhar dela. Eu tenho a Beatriz, o Caio, o trabalho, está tudo normal. Normal, repetiu Clara, sentando-se ao meu lado. Ela se moveu um pouco mais perto do que o necessário, e sentiu o calor do joelho dela através do jeans. Nós também vivemos normalmente e ela diz.
Rimos, nos ocupamos, mas por dentro parece que há um vazio. Falta alguma coisa, não é? Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas havia nela uma melancolia que fez algo dentro de mim se contrair, como um fio sob tensão. Olhei para ela, seus olhos brilhavam como lagos ao luar, e neles havia algo vivo, real. Depois, olhei para minha sogra. Ela apenas levantou uma sobrancelha, como quem diz, continue e não se acanhe. Helena tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa, inclinou-se para mais perto. Falta calor, Lúcio. Sim, quando tudo é família, mas sem faísca. Você é homem, sabe do que estou falando. Sua voz era calma, mas havia nela algo que prendia, como um anzol. Teresa tocou meu ombro, levemente como por acaso, mas seus dedos demoraram um segundo a mais do que o necessário. Estamos todas entre amigas aqui, ela sussurrou, e seu hálito cheirava a cachaça e algo floral. Não se envergonhe, conte. Eu sorri, mas por dentro tudo se revirava, como os fios num quadro de força antigo antes de um curto-circuito. Que diabos de conversa era aquela? Com a Beatriz, tudo já era na base da correria, conversa sobre contas, seu olhar cansado depois de um turno, quando ela se senta com uma xícara de chá e fica em silêncio, olhando pela janela. E aqui, essas mulheres. Cada uma com seu olhar, sua energia, como se soubessem como acender uma lanterna apagada. E a minha sogra, que claramente havia armado algo sentada, bebericando sua cachaça e observando, como uma diretora num set de filmagem. Que isso, Dona Lourdes, vocês enlouqueceram? Digo, tentando aliviar o clima. Estão me cantando, é? A sogra deu um risinho, levantou o copo. E por que não, Lúcio? A vida é uma só, às vezes precisa de uma sacudida. Não é, meninas? Sua voz era quente, mas com uma leve zombaria, como se soubesse que eu não iria embora. É verdade, concordou Clara, e sua mão pousou no encosto da minha cadeira, um pouco mais perto do que o normal. Às vezes a gente só precisa se sentir vivo. Eu mesma me aproximei dessas meninas há apenas 6 meses, e já entendo que falta novidade. E para você, Lúcio? Recostei-me na cadeira, olhei para elas. Teresa sorria, mas em seu sorriso havia algo predatório, como de uma raposa que avistou a presa. Helena observava atentamente como se estudasse minha reação, como um engenheiro estuda um esquema. Clara inclinou-se mais perto, e eu senti novamente seu perfume, Amora Flores, um verão quente que parecia ter voltado por um instante. Dona Lourdes levantou o copo mais alto. A vida, disse ela, e para que ela não nos conduza de forma entediante. Brindamos, o vidro tilintou como um sininho, e senti algo dentro de mim tremer. Não sei se foi a cachaça, os olhares delas ou o cansaço dos dias monótonos, mas entendi que aquela reunião não era à toa. As conversas continuaram, mas o ar ficou mais denso, como antes de uma tempestade. De repente, Clara pegou minha mão, seus dedos deslizaram pela minha palma, suaves, mas firmes, como se soubesse o que estava fazendo. Ela começou a massageá-la, lentamente, olhando nos meus olhos. Seus toques eram leves, mas eu fiquei tenso. Droga, era agradável, como se alguém tivesse acendido a luz num quarto escuro. Senti os calos nos meus dedos, feitos pela chave de fenda, e suas mãos macias que pareciam suavizar essa aspereza. Helena tirou da bolsa um pequeno frasco de loção, espremeu um pouco nos dedos e, sem dizer uma palavra, pegou meu pulso. Suas mãos eram frescas, mas macias como veludo, e ela esfregava a loção em movimentos circulares, que espalhavam um calor pela pele do pulso até o cotovelo. Você se descuidou completamente, Lúcio, disse ela baixinho, com um leve sorriso, mas em sua voz havia algo quente e cuidadoso, como se não estivesse falando apenas da loção. Teresa se inclinou mais perto. Seus cabelos tocaram levemente minha bochecha, cheirando a algum produto floral, talvez lavanda. Ela ajeitou a gola da minha camisa, demorando os dedos onde o pulso de repente começou a bater mais rápido. Um homem também precisa de cuidado, disse ela, quase num sussurro, para ser envolvido por todos os lados. Você não é de ferro. Eu dei um risinho, tentando esconder o constrangimento, mas por dentro tudo fervia, como um transformador antes de uma sobrecarga. Há muito tempo eu não sentia tanta atenção, não aquela da família quando a Beatriz pergunta se eu comi ou joga as meias na máquina. Era diferente, vivo, quase palpável, como a corrente nos fios. Com a Beatriz tudo era por hábito, jantar, novelas e seu olhar cansado quando ela adormece no sofá, e eu fico com uma cerveja e o futebol. E aqui 3 mulheres, cada uma com seus gestos, seus olhares. E a sogra, que parecia ter planejado tudo, sentada um pouco afastada, bebericando sua cachaça e observando com um sorriso, como se soubesse o que viria a seguir. De repente uma sombra passou por trás da cerca. Fiquei tenso, o coração deu um pulo. Um vizinho, talvez, ou um cachorro.
Clara levantou-se, fechou as cortinas do gazebo, e a luz ficou mais suave, mais íntima, como num café antigo onde as velas tremem nas mesas. Cheirava a cachaça, a primavera que crescia perto da cerca e algo quente, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. A conversa cessou, mas o silêncio não era vazio, mas vibrante como uma corda esticada. Helena olhou para mim, seus dedos ainda no meu pulso. Lúcio, disse ela, e sua voz era como um sussurro do vento. Você já pensou o quanto está escondido dentro de você? Não o eletricista, não o pai, mas o homem. Eu queria fazer uma piada, mas as palavras ficaram presas na garganta, como se alguém tivesse puxado um fusível. Clara voltou, sentou-se mais perto. Seu joelho tocou levemente o meu, e eu senti o calor através do jeans. Teresa colocou a mão no encosto da minha cadeira, e senti o calor de sua respiração com cheiro de amora. Todos nós às vezes esquecemos quem somos, acrescentou ela. Mas então alguém nos lembra. E é como acordar. Dona Lourdes levantou seu copo. Ao despertar, disse ela, e todas riram. Mas a risada tinha um subtexto, como se todas soubessem que estavam jogando um jogo, mas ninguém dizia as regras. Bebemos, conversamos, contamos piadas, mas eu senti algo novo. Como se um interruptor tivesse sido virado dentro de mim, e a corrente corresse por fios há muito abandonados. Graças a Deus, nenhum vizinho mais espiou, e a noite passou como um sonho quente, onde tudo é possível, mas nada cruza a linha. Ficamos até meia-noite, até que as estrelas brilharam mais que o lampião e o ar ficou mais frio. Clara trouxe cobertores, envolveu a todos e seus dedos, ao tocarem meus ombros, demoraram-se como que por acaso. Eu olhava para elas, para essas mulheres, cada uma como um enigma separado, e pensava no que viria a seguir. A manhã chegou cinzenta com cheiro de folhas molhadas e o latido distante de cães. Beatriz ainda não havia voltado do turno. Caio estava em Ouro Preto. Acordei com um leve peso na cabeça, seja da cachaça ou das conversas de ontem. Na cozinha, na geladeira, encontrei um bilhete. Lúcio, foi uma delícia. A caligrafia de Clara, caprichada com um floreio, como a de uma estudante que desenha as letras com esmero. Fiquei ali, olhando para aquele papel, e na minha cabeça giravam os momentos de ontem. Seus dedos na minha palma, a frescura das mãos de Helena, o olhar de Teresa que dava arrepios. Fui ao espelho do banheiro, encarei meu reflexo. O mesmo rosto, rugas ao redor dos olhos, a barba por fazer, mas os olhos, eles estavam diferentes. Não cansados, não apagados, mas vivos como se alguém os tivesse conectado a uma nova rede. Eu não sentia culpa, mas também não sabia como chamar aquilo. Não cruzamos a linha, mas algo em mim mudou, como se alguém tivesse tirado uma capa empoeirada de um motor há muito esquecido. Durante o dia, encontrei Teresa no supermercado. Ela estava na seção de legumes com um vestido cinza claro. Os cabelos brilhavam ao sol como prata derretida. Ela me viu, sorriu. Não se arrepende, Lúcio? Perguntou, olhando diretamente nos meus olhos, como se soubesse que passei metade da noite repassando a noite anterior. Dei de ombros, tentando parecer calmo. Estranho, mas legal. Ela sentiu, e ficamos em silêncio, como se tivéssemos um acordo para não falar sobre algo importante. Comprei batatas e algumas latas de cerveja e ela tomates e cheiro verde. E nos separamos, mas o sorriso dela ficou comigo, como o gosto de um bom café. A vida continuou. A oficina, o cheiro de isolamento, o barulho da furadeira. A noite com Beatriz, onde ela fala sobre o jardim de infância e eu concordo, olhando futebol na TV. À noite, deitado no escuro, eu me pegava esperando por algo. Talvez aquele calor de que Helena falou. Talvez o sorriso de Clara, que cheira a amora. Talvez o olhar de Teresa, que parece descascar você como uma maçã e ver o que há por dentro. Lembrei-me de como, na juventude, eu e Beatriz corríamos para namorar perto do rio. Como ela ria quando eu tentava pegá-la na grama alta. Como sonhávamos com um futuro grande, brilhante, cheio de vida. E agora, jantar, novelas, contas. Em algum ponto do caminho perdemos a faísca, e eu nem percebi quando aconteceu. Na sexta-feira recebi uma mensagem da Clara. Domingo tem reunião. Você vem? Reli umas 10 vezes, sentado na edícula, enquanto o rádio tocava Legião Urbana. Queria ir, mas uma dúvida surgiu no peito. O que estou fazendo? Isso não é só uma reuniãozinha. Mas eu não podia recusar. Ou não queria. No domingo, Helena passou para me pegar em seu Chevette azul antigo com o interior gasto, cheirando a gasolina e ao perfume dela, algo leve com um toque de lavanda. Ela usava jeans e uma camisa branca. As mangas arregaçadas, os óculos no topo da cabeça. Essa camisa fica bem em você, disse ela, passando o olhar pelos meus braços.
especialmente aqui, e apontou para os meus pulsos, onde da última vez seus dedos esfregaram a loção. Eu sorri, mas por dentro algo tremeu de novo, como se alguém tivesse puxado um fio. No gazebo da Clara já havia velas acesas, cheirava a amora e algo picante, como canela. A música tocava baixinho, algo lento, com um vocal rouco. Talvez Cássia Eller. Dona Lourdes estava sentada num canto, bebericando sua cachaça. Sua presença era como um farol. Ela via tudo, entendia tudo. Clara me recebeu na porta com um vestido que abraçava sua figura como uma segunda pele bordô com um cinto fino. Ela me abraçou, demorando um pouco mais que o necessário, e sua respiração tocou minha orelha. Que bom que você veio. Senti um arrepio na nuca, não de frio, mas da proximidade dela. Sentamos, as conversas começaram leves, sobre o tempo, sobre como Clara decidiu pintar a cerca, mas a tinta não era do tom certo, e sobre os vizinhos que de novo reclamam do barulho do seu cortador de grama. Mas então Helena, sentada ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e começou a massageá-lo lentamente, como se dissipasse o cansaço acumulado por anos. Seus dedos eram fortes, mas macios, e senti a tensão se esvair, e em seu lugar veio um calor que se espalhou pelo corpo, como corrente nos fios. Teresa, sentada em frente, de repente colocou a mão no meu joelho, leve, quase sem peso, mas senti seu calor através do jeans. Você é forte, Lúcio, disse Clara, olhando nos meus olhos, mas esqueceu que pode ser fraco. No bom sentido. E deu uma risadinha, mas em sua voz havia algo mais do que uma piada. A sogra ficou em silêncio, mas seu sorriso dizia, eu não disse que ele ia reviver. Bebemos, rimos, relembramos piadas antigas e músicas que cantávamos na juventude. Clara colocou uma playlist dos anos 90. E quando começou a tocar uma música do Roupa Nova, Teresa de repente se levantou e começou a dançar, balançando os quadris lentamente como se provocasse. Helena a acompanhou, e elas giraram pelo gazebo, rindo como meninas. Eu olhava para elas, e algo dentro de mim estalou, como se alguém tivesse fechado um circuito. Dona Lourdes levantou o copo, a juventude que ainda vive em nós, e brindamos de novo. O outono em Vila das Garças cheirava folhas molhadas, fumaça de queimadas e algo quente como uma lembrança do verão. A vida seguia como antes, a oficina, o cheiro de isolamento, Beatriz com seus trabalhos manuais, Caio com seus fones de ouvido. Mas eu estava diferente. Decidi retribuir o calor delas. Convidei-as para a nossa casa. Caio estava na casa da avó, Beatriz no plantão. Vesti um suéter escuro, jeans, acendi a churrasqueira no quintal. Cheirava a carvão e carne, os espetinhos sibilavam, a fumaça subia para as estrelas, que brilhavam mais do que o normal. Elas vieram. Dona Lourdes com seu lenço, Teresa com um vestido bordô que realçava sua silhueta, Helena de jeans e camisa branca com os óculos na cabeça, Clara com um suéter vibrante que cheirava a amora. Sentamos à mesa no quintal, bebemos cachaça, rimos, relembramos como nos anos 90 dançávamos ao som de El Chan, e bebíamos vinho barato no banco perto do rio. Mas em algum momento Teresa olhou nos meus olhos, e sua voz ficou mais baixa. Seus olhos, Lúcio, estão como depois de um bom conhaque, profundos com um sabor quente. Eu sorri, mas suas palavras tocaram algo lá dentro, como se alguém tivesse tocado num fio desencapado. Helena pegou minha mão, passou o dedo pelo meu pulso, onde o cheiro de sua loção ainda permanecia. Cheira a outono, disse ela baixinho, e seus dedos demoraram na minha pele, macios, mais firmes. Clara, de pé atrás de mim, tocou meu pescoço, ajeitando a gola do suéter. Ombros fortes como os de um atleta, disse ela com um sorriso, mas em sua voz havia algo mais do que um elogio. Eu olhava para elas, sentindo o coração bater forte, como se eu fosse um garoto de novo, segurando a mão de uma menina pela primeira vez. Uma semana depois, fomos para o sítio da tia da Clara, uma casinha com varanda de madeira e um pomar antigo, onde as jabuticabeiras se curvavam com o peso dos frutos tardios. Dona Lourdes ficou em casa, alegando dor nas costas, mas eu sabia que ela estava apenas nos dando espaço. Sentamos perto da lareira, cheirava a lenha e a maçãs que Clara cortava em fatias finas. Teresa se encostou em mim, e seu ombro tocou o meu. Você está pensativo hoje, Lúcio, disse ela, e sua voz era suave como a fumaça da lareira. No que está pensando? Dei de ombros, mas a proximidade dela, seu perfume, algo floral com uma nota de almíscar, despertava algo vivo em mim. Helena, sentada em frente, olhou para mim por cima do copo. Todos nós nos perdemos na rotina, disse ela. Mas às vezes podemos nos encontrar, se não tivermos medo. Sua mão pousou no meu joelho, quente e confiante. Clara trouxe uma caixa com broches antigos, a coleção de seu pai, e começamos a rir, experimentando uns nos outros.
Ela prendeu um no meu suéter. Seus dedos demoraram no meu peito. Combina com você, disse ela, e seus olhos brilhavam como se o broche sempre tivesse sido meu. Naquele momento o telefone tocou. Beatriz. Olhei para a tela, mas não atendi. Não porque quisesse magoá-la, mas porque não sabia o que dizer. Continuamos a rir, a conversar, mas a tensão no ar crescia como antes de uma tempestade. Os toques delas, os olhares delas, tudo aquilo era como um desafio, um lembrete de que eu estava vivo, que eu ainda podia sentir. Em casa, olhei para Beatriz dormindo, para suas costas, para a curva familiar do ombro. Ela era minha, mas distante, como uma foto antiga. Entendi que não voltaria a ser o Lúcio de antes, que se dissolvia na rotina, no cheiro de isolamento e no futebol na TV. No próximo chá na casa da Clara, eu olhava para elas, para Teresa, Helena, Clara e para minha sogra, que estava sentada com um sorriso astuto, como se tudo aquilo fosse seu plano. Elas brincavam, serviam chá, mas seus olhares diziam mais. Pigarreei, sentindo o coração bater forte. Vocês me despertaram. Eu não sabia que se podia viver assim. Elas sorriram, e em seus sorrisos havia algo quente, como se soubessem disso desde o início. Eu estava pronto para viver de verdade, com esse novo ritmo dentro de mim, que elas haviam despertado.